Darius Coleman estava sentado na primeira classe, um CEO bem-sucedido, acostumado ao luxo. Ele havia encomendado sua refeição com antecedência, bisque de lagosta e filé mignon. Exatamente o que ele sempre escolhia. Mas quando a comissária de bordo retornou com um olhar de desculpas, dizendo que não havia mais comida, algo dentro dele se rompeu. O que deveria ter sido um voo de rotina tornou-se a faísca para algo muito maior. Bem-vindo ao Elite Oculta. Vamos acompanhar mais essa história. Naquele momento, Darius percebeu que não fora um erro. Fora proposital. A frieza no tom dela, o dar de ombros desdenhoso, a maneira como ela lhe ofereceu um sanduíche magro e água da torneira, enquanto os outros passageiros jantavam caviar. Ele sabia que aquilo não era um acidente. Ele não era apenas mais um CEO. Ele não era apenas mais um passageiro. Ele era o único homem negro na cabana, e podia sentir isso. Não se tratava de uma refeição. Era sobre ser subestimado, desrespeitado e descartado mais uma vez. E Darius Coleman não era o tipo de homem que deixaria isso passar. O que aconteceu em seguida mudaria tudo para a Stratus Air e enviaria uma mensagem poderosa que ninguém esqueceria. Continue assistindo para ver como um pequeno momento de desrespeito se transformou em uma jogada de poder que mudou o jogo. Se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Acredite, você vai querer ver como essa história se desenrola. Darius Coleman, um homem acostumado a comandar salas de reunião e gerenciar negócios multibilionários, não tinha motivos para esperar que seu voo 917 da Stratosair se tornasse palco de uma transformação que ele jamais previu. Vestido com seu terno azul, marinho sob medida e mocassins polidos, ele percorreu a cabine de primeira classe com a mesma confiança serena que acompanhava todas as negociações comerciais. O aroma de roupa de cama limpa e champanhe enchia o ar, criando a ilusão de luxo da qual a Stratus Air se orgulhava. Ao se acomodar em seu assento, Darius abriu seu tablet e mergulhou na apresentação da fusão que seria finalizada na manhã seguinte em Genebra. Sua mente já estava quilômetros à frente, planejando estrategicamente o próximo grande passo na expansão europeia de sua empresa. Mas apesar do seu foco, algo estava errado. Ele conseguia sentir o murmúrio suave dos passageiros ao seu redor, o zumbido silencioso dos motores do avião. Tudo estava como deveria. Mas então a comissária de bordo apareceu e lhe ofereceu o cardápio. Ele mal olhou para cima. Já havia encomendado sua refeição, como sempre fazia, sabendo exatamente o que queria. Bisque de lagosta seguido de filé mignon. Um luxo que acompanhava sua posição. Era mais do que apenas uma refeição. Era um símbolo do tratamento que ele esperava de empresas como a Stratus Air, que atendia seus clientes com altos salários. Ele fez o pedido calmamente, quase como se tivesse pensado nisso, e voltou ao trabalho. Mas a resposta da atendente foi diferente desta vez. Ela saiu quase rápido demais, e ele sentiu que algo não estava certo. Momentos depois ela voltou, com um sorriso tenso. Obviamente. Desculpe, senhor. Não temos mais opções de refeições de luxo. Você terá que escolher entre as opções comuns. A voz dela era suave, mas havia algo nela que não o agradou. Darius piscou, confuso. Saiu. Fiz a pré-encomenda. A resposta dela foi tão indiferente quanto casual. Não deve ter sido assim, e acontece às vezes. Ela se virou e foi embora antes que ele pudesse responder. Seu maxilar se contraiu, mas sua expressão permaneceu impassível. O que tinha acabado de acontecer? Por mais de uma década, Darius voava com a Stratus Air. Nunca antes sua refeição encomendada havia sido esquecida, muito menos na primeira classe. Ele olhou para a bandeja, o sanduíche patético e a água morna zombando dele, enquanto os outros passageiros ao seu redor
Todos homens brancos em ternos sob medida eram servidos com uma farta exibição de caviar e champanhe. Não era apenas uma refeição. Não se tratava apenas de um pequeno descuido. A indiferença da atendente, sua linguagem corporal, a maneira como ela saiu apressada sem oferecer uma solução, a falta de desculpas, tudo o que ele precisava saber. Ele havia sido ignorado, não apenas como cliente, mas como pessoa. Ele era o único homem negro na cabine e, naquele momento, sentiu isso mais profundamente do que nunca. Ele examinou a sala, com o olhar fixo nos outros passageiros. 6 homens, todos sentados confortavelmente, bebendo champanhe e conversando. Eles não tinham percebido o que acabara de acontecer, nem jamais perceberiam. Para eles, o voo era apenas mais uma rotina mundana. Mas para Darius, isso era outra coisa. Não foi apenas um erro, era um padrão. Darius não era novato nisso. Ele já havia convivido com esse tipo de desrespeito antes. O racismo sutil, as suposições tácitas de que ele não pertencia a certos espaços, de que não merecia o mesmo nível de tratamento que os outros. Mas Darius era estratégico. Ele não reagiu impulsivamente. Não, ele os faria pagar por isso. Calma, discretamente, mas decisivamente. Pelos próximos 10 minutos, sua mente fervilhava com uma fúria silenciosa. Ele não conseguia se livrar da sensação de que aquilo não era apenas uma falha aleatória do serviço. Algo havia acontecido nos bastidores que levou a isso. Enquanto tamborilava os dedos no braço da cadeira, percebeu que havia sido deixado de lado, reduzido a alguém que não valia a pena. Mas Darius não era alguém que permitiria esse tipo de tratamento sem resposta. Seu telefone vibrou, tirando-o de seus pensamentos. Era Marcus Brandt, seu assistente. "Está tudo bem?" dizia a mensagem. Darius não ia ficar ali sentado só por se sentir humilhado. Ele não ia deixar a Stratus Air escapar impune. Respondeu com uma frase: iniciar protocolo de auditoria interna. Voo 917. É necessário o documento de identificação da tripulação. Confirme quando estiver pronto. Não se tratava mais apenas da refeição. Não se tratava nem da comissária de bordo que o dispensou. Tratava-se de enviar uma mensagem. Ele exporia essa cultura de exclusividade, de promessas não cumpridas, e transformaria isso em uma lição para todos na Stratus Air. Enquanto o voo prosseguia, Darius permaneceu calmo, com uma expressão indecifrável. Os comissários de bordo continuaram com suas tarefas sem que nenhum deles percebesse o que acontecia ao fundo. Estavam ocupados demais servindo bebidas e conversando com os outros passageiros, sem se importar com o homem que fora forçado a se sentir invisível. Mas Darius já havia posto seu plano em ação. Quando o avião pousasse em Genebra, tudo teria mudado. Marcus Brandt, o sempre vigilante assistente de Darius, já estava a fundo nos registros dos funcionários da companhia aérea. Seus dedos se moveram rapidamente sobre o teclado, abrindo os arquivos pessoais dos comissários de bordo. Ele sabia que os pedidos de Darius não eram casuais. Tudo tinha um propósito. Ele acessou os registros que confirmavam suas suspeitas sobre o comportamento da equipe. A única comissária de bordo que havia negado a refeição a Darius tinha um histórico de reclamações, comentários discriminatórios, comportamento rude e até mesmo comentários passivo-agressivos sobre a priorização de certos hóspedes. Este não foi um incidente isolado, foi sistêmico. No mundo corporativo, o menor ato de desrespeito pode causar repercussões. E para Darius, nunca se tratou apenas de vingança. Tratava-se de expor o sistema e forçar mudanças. Garantir que ninguém jamais seria tratado dessa forma novamente. Darius apertou o botão de serviço novamente, desta vez com mais cuidado. Quando a comissária de bordo mais velha se aproximou dele, havia uma hesitação visível em seus passos, como se já soubesse que algo havia mudado.
Darius não era o mesmo homem que havia pedido sua refeição discretamente mais cedo. Sua voz era calma, mas firme, enquanto ele pedia esclarecimentos sobre a questão da refeição novamente, sem tirar os olhos do rosto do atendente. Eu pedi uma refeição luxuosa, disse Darius com um tom incisivo. E, no entanto, me ofereceram outra coisa. Você mencionou algo sobre priorizar os hóspedes. Pode explicar isso? O comissário de bordo gaguejou, incapaz de responder antes que Darius o interrompesse. Eu entendo, disse Darius. Suas palavras foram deliberadas, precisas. Eu entendi perfeitamente. O voo estava se aproximando da descida para Genebra, mas Darius já estava vários passos à frente. Seu próximo passo seria o final, e os resultados seriam inegáveis. Assim que o avião pousasse, ele sabia que a Stratos Air sentiria o impacto de sua decisão silenciosa. Não se tratava mais dele ou dos comissários de bordo. Tratava-se de garantir que uma companhia aérea que se orgulhava do luxo finalmente entendesse o que significava respeito verdadeiro. Assim que pousou, 2 funcionários da companhia aérea, elegantemente vestidos, o aguardavam. Darius passou por eles sem dizer uma palavra. Ele já havia enviado as evidências em vídeo ao CEO da Stratos Air, e o pedido de uma auditoria completa já estava em andamento. O que os comissários de bordo não sabiam, o que ninguém sabia, era que Darius havia armado uma armadilha que exporia todas as formas sutis de discriminação que haviam sido ignoradas por anos. Quando a tripulação desembarcasse, seria recebida não pela rotina habitual, mas por uma equipe de RH. Seus comportamentos não seriam mais ignorados. Suas atitudes desdenhosas não seriam mais toleradas. E, como logo descobririam, Darius Coleman não era alguém a ser subestimado. Enquanto observava a tripulação se mover inconscientemente em direção à saída, Darius sentiu uma sensação de satisfação. Não precisava dizer nada a eles, não precisava fazer um espetáculo. Eles logo perceberiam que seu comportamento tinha consequências, consequências das quais não poderiam escapar. A transformação já havia começado. Assim que o avião pousou em Genebra, o plano de Darius Coleman já estava em ação. A tripulação, ainda alheia ao que estava por vir, seguiu com sua rotina habitual, pensando que tudo estava bem. Mas a realidade estava longe disso. No minuto em que desembarcaram do avião, foram recebidos pela insegurança do RH, com suas carreiras se desintegrando diante de seus olhos. Não tinham ideia de que suas ações, pequenas ofensas de discriminação, atitudes desdenhosas e favoritismo, tinham acabado de levá-los à demissão. Tudo porque não reconheceram o poder à sua frente quando estavam sentados no assento 1A. Os comissários de bordo que subestimaram Darius não tiveram um confronto dramático. Em vez disso, foram discretamente escoltados para longe, com seus registros de emprego congelados e suas ações sob revisão. Não se tratava apenas de uma demissão. Era uma declaração. Um simples ato de desrespeito havia desfeito o sistema de complacência que permitia que tal comportamento passasse despercebido. A mensagem de Darius era clara. Ninguém, independentemente da posição hierárquica, deve ser tratado como inferior a qualquer outro. Quando a liderança da Stratos Air descobriu, a mudança já estava em andamento. Não foi um protesto barulhento, nem um clamor público. Elas não são negociáveis. A tripulação não perdeu apenas seus empregos, mas também o privilégio de achar que podia demitir qualquer um. Se esta história te tocou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para receber notícias da vida real. Ajude-nos a atingir 1000 inscritos para que possamos continuar trazendo histórias poderosas como essa que inspiram mudanças reais.